Vamos falar um pouquinho sobre sorção de herbicidas, de uma maneira bem simples, rápida e objetiva. A sorção de herbicidas é importante pensando na ação dos herbicidas, tá? Ela é importante para herbicidas pré-emergentes, ou seja, aqueles herbicidas que são aplicados no solo e as plantas vão absorver do solo. Tá? Só lembrando, né, o solo tem 3 componentes básicos, né? A porção sólida, fase sólida, né, composta aí por minerais e por matéria orgânica. A composição gasosa, né, por ar, então os espaços porosos com ar que tem dentro do solo, e a fase líquida, que é chamada de solução do solo. Tá? Os herbicidas, eles são absorvidos quando eles estão em solução, quando eles estão na solução do solo. Tá? O herbicida é o vermelhinho aqui. Então a planta vai absorver o herbicida pré-emergente do solo quando ele estiver em solução, tá? Durante o processo de emergência, ou seja, a semente germina, né? A plântula começa a se desenvolver, rompe o tegumento, começa a crescer e entra em contato com o herbicida, absorve o herbicida. Ou, se a planta já estiver emergida, né? Pode absorver pelas raízes. Então, nesse ponto, né, para herbicidas pré-emergentes, na ação dos herbicidas pré-emergentes, a disponibilidade dos herbicidas pré-emergentes, é importante a gente entender o que é a sorção, né, e como ela influencia a disponibilidade do herbicida. Então, como definição geral, a sorção é a remoção de um composto da solução por constituintes da fase sólida, ou seja, o herbicida vai sair da fase líquida e se ligar à fase sólida. Tá? E existem basicamente três mecanismos que podem, né, atuar nessa remoção da solução do solo para a fase sólida. O primeiro deles, né, que eu vou descrever aqui, que é extremamente importante nessa ação dos herbicidas, disponibilidade dos herbicidas, é a adsorção. Tá? Tem uma definição aqui, mas a adsorção basicamente é a saída, né, do herbicida da fase líquida, né, da solução do solo, e a sua ligação na interface, né, com a fase sólida. Esse processo ele é reversível, depende de alguns fatores e nós vamos comentar. Então, para a ação de herbicidas, é um processo muito importante. Okay? Também tem a absorção, né, que é a mesma ideia, só que o herbicida ele passa a acumular nos constituintes sólidos, né, nos minerais, na matéria orgânica, e dali ele não se desprende mais. Tá? E também a precipitação, que é a formação de um produto insolúvel. Tá? Então o herbicida também, ele, né, quando formar o precipitado, ele não vai conseguir mais ficar disponível para a planta. Então, de maneira geral, a gente chama, né, de sorção, quando a gente não sabe determinar qual é o mecanismo que está retendo o herbicida na fase sólida, tá? E sabendo que o processo de adsorção, né, é extremamente importante para a disponibilidade de herbicidas e, consequentemente, a sua absorção e ação sobre a planta. O processo inverso, quando o herbicida é liberado da fase sólida, a gente chama de dessorção. Tá? O processo de sorção, que é a saída ou a remoção do herbicida da solução para a fase sólida, ele imobiliza o herbicida, indisponibiliza o herbicida para a planta. E o processo de dessorção, que é a liberação, né, do herbicida da fase sólida para a solução do solo, né, esse processo ele disponibiliza o herbicida para a planta.
E por que ocorre a sorção? Tá? Então a sorção ocorre porque tanto na fase sólida do solo quanto os herbicidas eles podem ter cargas positivas, negativas ou mesmo cargas neutras, né? Com alguns radicais, né, que ficam disponibilizados ali e que pode haver essa interação. Tá? Depois a gente pode fazer um outro vídeo falando mais especificamente sobre isso. Então nessa interação entre fase sólida e herbicida existem algumas forças importantes, né? Então aquelas moléculas ionizadas dos herbicidas, para quem não sabe o que é ionizada, tem um vídeo falando de acidificação de cauda para herbicidas que fala um pouquinho sobre isso. Tá? E também vou fazer outros vídeos explicando um pouquinho melhor essa questão da ionização, né, também em solos. Então essas moléculas ionizadas, ou seja, aquelas que têm carga, tá? Elas são ligadas, entre aspas, né, através de forças eletrostáticas de longa distância. Já as moléculas não iônicas ou as não ionizadas, isso de maneira geral, tá? As forças de Van der Waals e as pontes de hidrogênio vão atuar, né, nesse processo de sorção dos herbicidas com a fase sólida. Porém, não simplesmente, né, não é simplesmente o fato de ter cargas ou não que vai definir, vamos dizer assim, a sorção ou a dessorção do herbicida. Tá? Existem fatores determinantes do herbicida e no solo que vão influenciar isso de maneira decisiva. Tá? Do herbicida nós temos o coeficiente de sorção, que em outras palavras ele vai mostrar para a gente, vai definir a afinidade que o herbicida vai ter com a fase sólida. E nós também temos constituintes do solo. Tá? Alguns constituintes que vão, vamos dizer assim, vão dar uma ideia da capacidade de sorção que o solo vai ter. Tá? Então, por exemplo, falando inicialmente dos coeficientes de sorção, né, que são uma medida da tendência do herbicida a se ligar aos solos, vamos pegar aqui um exemplo. Nós temos a fase sólida aqui, né, do solo, tem 6 moléculas do herbicida ligada à fase sólida e 2 moléculas na fase líquida. Tá? Então, os coeficientes de sorção, de maneira geral, eles são medidos pela concentração do herbicida que está na fase sólida, dividido pela concentração do herbicida que está na fase líquida. Nesse caso, portanto, nós temos aí 6 moléculas na fase sólida, 2 moléculas na fase líquida. O coeficiente de sorção é 3. Quanto mais moléculas estiverem na fase sólida, o coeficiente de sorção é mais alto, ou seja, a afinidade do herbicida com a fase sólida é mais alta. A tendência do herbicida se deslocar da fase líquida para a fase sólida, ou seja, da fase sólida remover o herbicida, né, da fase líquida para a fase sólida, imobilizando o herbicida, indisponibilizando o herbicida, é maior, portanto, quanto maior for o coeficiente de sorção. Quanto menor for o coeficiente de sorção, menor essa tendência, né, do herbicida se ligar à fase sólida. Consequentemente, mais herbicida fica na fase líquida disponível para absorção. Tá? Existem 2 tipos, vamos dizer assim, de coeficientes de sorção. Os coeficientes lineares e os coeficientes não lineares. Tá? Dentro dos não lineares existem 2 modelos. Né? O Freundlich é o modelo, vamos dizer assim, o mais utilizado, né, para os herbicidas. Dentre os não lineares existe um outro modelo que eu não vou comentar agora, que tem alguns estudos, mas a gente não encontra os coeficientes disponíveis, tá, para consulta. Então, dentre os modelos lineares, ou seja, o modelo linear pressupõe que a sorção ocorre
tem uma resposta linear. Tá? Já não linear tem uma resposta não linear exponencial. Basicamente a diferença. Tá? E além disso, nós temos os coeficientes de sorção que levam em consideração os processos gerais de sorção com a fase sólida, tá? Que são o KD e o KF. O KD é o linear, o KF é o não linear. Tá? E existem outros também que levam em consideração a sorção, coeficiente de sorção corrigido para o teor de carbono orgânico no solo, tá? Que é o KOC linear e o KFOC, que é o não linear. Esses dois últimos são importantes porque vocês vão entender agora, né, no próximo slide, o papel dos constituintes do solo no processo de sorção. Aí vocês vão ver que o teor de carbono orgânico é extremamente importante, relevante no processo de sorção. Então aqui estão os constituintes, né? Tanto a granulometria quanto a presença de matéria orgânica, tá? Quanto a mineralogia dos solos. Então, se a gente pegar, por exemplo, olhando a granulometria, argila, silt e areia, nós temos aqui diferenças na superfície específica, né? E diferenças na reatividade do solo. Tá? Quando a gente compara com a matéria orgânica, olha só, a superfície específica da matéria orgânica, 500 a 800, né? Ela é muito maior do que a superfície específica do silt e da areia, né? E também que boa parte das argilas que estão aqui embaixo, que a gente vai ver a mineralogia delas. Então a matéria orgânica ela tem uma participação muito importante por ter uma superfície específica alta e também por ter uma grande reatividade. Veja, reatividade 200 a 400, né, de CTC aqui, e veja que é maior que das argilas que a gente conhece aqui, que são importantes, né, nos processos de sorção dentro dos solos, umas mais intemperizadas e outras menos intemperizadas. Tá? A gente já vai comentar isso aí. Então, essa é a importância da matéria orgânica. Né? A matéria orgânica ela tem uma grande retenção, ela atua como um constituinte de extrema importância na retenção dos herbicidas. Tá? E olhando na mineralogia, a gente vê aqui, aqui tem dois exemplos, né, de argilominerais silicatados, tá? Caulinita e montimorilonita. Caulinita é um mineral 1 para 1, né, de solos altamente intemperizados. E veja a diferença para montimorilonita, que é mineral 2 para 1, de solos pouco intemperizados. Então, a diferença na superfície específica e olha a diferença na reatividade do solo. Né? E aqui os óxidos de ferro, dois exemplos, né, de óxido de ferro e alumínio, hematita e gibsita. E veja a diferença também. Olha como é baixa a superfície específica e a reatividade. Tá? Então, dependendo do constituinte do solo, por isso que tem essa grande variação aqui na superfície específica das argilas, né, e na sua reatividade. Tá? De maneira geral, solos mais intemperizados, eles vão ter uma reatividade menor. Né? Solos menos intemperizados, uma reatividade maior. Se eu tenho mais matéria orgânica, maior superfície específica e maior reatividade do solo, comparado com aquele que tem menos matéria orgânica. Tá? Por isso que os coeficientes de sorção, né, que medem a tendência corrigida, né, a tendência da sorção corrigida para o teor de carbono orgânico no solo, eles são mais importantes. Tá? E nós temos diversos outros aspectos que também afetam, né, a sorção. Tá? Não determinam especificamente a sorção, como os coeficientes de sorção e os constituintes do solo, mas eles também são importantes, né? Que são aqui outras propriedades físico-químicas dos herbicidas,
aliada ao seu caráter químico. Tá? Também a concentração na solução do solo, concentração do herbicida é importante, ou a dosagem que é aplicada é importante. Tá? Umidade do solo, pH da solução do solo também são importantes. Tá? Isso aqui eu vou comentar num próximo vídeo, um pouquinho mais específico. É isso.